Salve Maria Santíssima. Bom, pessoal, hoje chegamos ao 12º dia dos 12 dias preliminares. Nesse tempo que nós vivenciamos, nós aprendemos o desapego do mundo. E a gente foi descobrindo ao longo desses dias a necessidade desse desapego. E por que é importante a gente falar sobre isso aqui? Porque quando nós nos consagramos a Jesus pelas mãos de Maria, nada mais é do que a gente entregar tudo que nos pertence, tudo que a gente acha que nos pertence, né? Tudo que está sobre nossa responsabilidade, entregar tudo para ela. Nossa família, nossos bens, nossos filhos, marido, pai, mãe, enfim. Tudo pertence a ela. E é isso que a gente faz. E para a gente fazer isso, o primeiro passo é exatamente o desapego. Porque como que eu vou fazer uma entrega dessa, né? Sendo que eu estou apegado, né? Como que eu vou entregar uma coisa para ela e deixar com que ela tome conta da minha vida e resolva como tem que ser resolvido, sendo que eu ainda estou apegado? Então, nós começamos primeiramente pelo desapego do mundo. Então, nesse primeiro dia, a gente entende o necessário desapego desse mundo. Por quê? Porque é impossível você ser um verdadeiro, um autêntico devoto da Virgem Maria, sem antes você lançar fora todos os seus afetos e seus apegos mundanos que subsistem a sua alma, né? Que tomam conta da sua alma. Então, é necessário você desapegar de tudo isso para que você, então, se torne um verdadeiro devoto de Nossa Senhora. No segundo dia, nós entramos nos perigos dos últimos séculos. E aí a gente vai entender aí, né, as questões das ideologias, né, o crescimento do ateísmo, a destruição da família, a crise de sentido, né, nunca visto, né, coisas que a gente nunca viu, nunca pensou em ver, nós estamos vendo atualmente, né. Então, nós vamos enfrentando esses perigos e vamos entendendo a necessidade cada vez mais de se consagrar para que a gente tenha uma advogada, né? Para que a gente tenha auxílio nesses perigos que a gente está vivenciando. E aí, no terceiro dia, a gente entra no mundo e seus enganos. E aí vai mostrar pra gente que a sabedoria do mundo, ela é uma loucura e ela perverte o sentido original das coisas, né? Ela transforma o homem literalmente numa besta, reduzindo a um estado pior do que os animais. E a gente então começa a entender por que a gente vê as pessoas aí sem raciocinar, sem pensar, as coisas estão literalmente na cara das pessoas e as pessoas não estão enxergando, né? Porque o mundo está totalmente enganando as pessoas. Então as pessoas vão vivendo cada dia mais, sendo enganadas o tempo todo. E aí a gente entende assim, por que o pecado acontece? Porque a gente afasta de Deus, afasta do que é a verdade, né? E começa a pensar e dar ouvido às outras coisas que não vão nos levar a Deus, e vai diminuindo cada vez mais a nossa fé, e a gente vai desacreditando e vai pensando outras coisas. Então são as tentações, né? São as artimanhas do inimigo para a gente desistir de buscar a Deus. E aí, no quarto dia, a gente entra na luta contra os desejos carnais. E aí a gente percebe, né, que nós vivemos numa constante luta, que os desejos do corpo, né, da carne, são totalmente opostos aos desejos do espírito, né? E isso nos leva a nos corromper, a pecar e talvez a ficarmos perdidos, sem saber qual caminho seguir, porque nós queremos uma coisa, mas o espírito tem que buscar outra, o espírito busca outra coisa. Então, nesse quarto dia, a gente aprende como viver isso. E a gente vive uma desordem, né? E a gente vai aprender que nós precisamos buscar a santidade, porque é ela que consiste na plena conformidade com a vontade de Deus, né? Porque ser santo nada mais é do que fazer a vontade de Deus.
No quinto dia, a gente entra no desapego dos bens terrenos, né? E aí, nesse capítulo, né, nesse dia, nós vamos meditar, né, sobre a gente querer demais as coisas do mundo, a juntar coisas aqui na terra, né? Sendo que nós temos que juntar tesouros no céu, né? E aí a gente vai caminhando nesse sentido. E aí, com esse desejo, né, de possuir as coisas, de apegar nas coisas terrenas, do ter, do possuir, nós desencadeamos, né, essa concupiscência dos olhos, que nada mais é do que esse desejo, né, esse desejo insaciável de obter as coisas terrenas e não satisfazer só em olhar, querer ter, querer possuir. Então, acumular coisas e coisas que podem nos levar a pecar. E aí, quando a gente acumula e apega-se às coisas terrenas demais, nós deixamos de confiar na providência de Deus. E isso é um caminho, né, quase que sem volta, né? A gente deixar de confiar na providência divina. E aí a gente começa talvez a idolatrar, né, o dinheiro, as coisas terrenas, e a raiz de todos os males é justamente o amor, o apego ao dinheiro, porque vai desencadear outros pecados. E aqui a gente tem que entender que não necessariamente nós não podemos ter as coisas, nós podemos ter desde que não sejamos apegados, né? E que não sejamos, que não tenhamos como nosso Deus, né? Principalmente o dinheiro. O sexto dia vai falar da luta contra o orgulho. E aí a gente vê que o orgulho, né, é uma espécie de cegueira espiritual, né? É uma arrogância, né, que nós passamos a possuir, né? E que engana o nosso coração. E aí o orgulho ele faz com que o nosso coração humano se encha ao ponto da gente desprezar a Deus, né? Ao ponto de sermos orgulhosos, vaidosos, né? De trazer uma preguiça espiritual, né? Ou até mesmo uma inveja e uma cólera, né? Por não possuir, não conseguir alguma coisa, não ser capaz de fazer alguma coisa, né? O orgulho, ele vai falar aqui nos exercícios que ele é como um câncer que vai ramificando por todo o corpo e mata o organismo. Mas existe uma cura para esse mal, que é exatamente a virtude da humildade. Então, muitas vezes, às vezes a gente não reconhecer que somos orgulhosos já é um grande pecado. E aí, esses orgulhosos, para os orgulhosos, só a humilhação pode ser um remédio eficaz para essa alma. E o sétimo dia é interessante porque ele fala da fé, né? A fé que triunfa sobre o mundo. A partir do momento que a pessoa que começa a desapegar do mundo, ela vai crescendo na sua fé. A sua fé vai crescendo a partir do momento que ela desapega do mundo. E essa virtude da fé, sem essa virtude da fé, é impossível a gente agradar a Deus. E eu quero deixar uma observação aqui muito grande, é o seguinte: e fé não é aquela fé que a gente tem só para poder ficar assistindo vídeo, assistindo live, rezando em casa, assistindo tudo, lendo a Bíblia, lendo livros, vivendo só sobre vida de santos e tudo, mas sem fazer obras. A fé sem obra, ela é morta. Então, é aqui que a gente precisa ter atitude, precisa ter ação. Então, a gente precisa estar atento aí o que a gente está fazendo de concreto que está mostrando que nós temos fé. Porque isso não pode ficar guardado só para mim, não, né? Eu tenho que colocar em prática, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que agir, né? O oitavo dia fala sobre os deveres de religião que afastam do mundo, né?
Então, olha, nós, o homem, ele foi criado para louvar, para reverenciar e para servir a Deus, nada mais do que isso. Então, quais são os exercícios constantes de virtude que você está fazendo para você se configurar cada vez mais a Cristo? Porque nós precisamos, o que nós estamos buscando é isso, ser igual a Cristo, né? Então, a gente precisa se configurar a Cristo. E para isso, a gente precisa estar trabalhando todos os dias a nossa espiritualidade, né, as nossas virtudes, para a gente ir configurando cada vez mais a Cristo. E aí ele entra, né, aqui os exercícios começam a entrar nos mandamentos, né, falando aí sobre alguns mandamentos, né, que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, o segundo mandamento que proíbe o abuso do nome de Deus, né? Usar o nome dele em vão. Guardar domingos, né? De festas, dias santos, né? Que é santificar o dia do Senhor. E aí vai passando pelos mandamentos, que são as práticas, né? Nada mais é do que a ação que a gente precisa ter, concreta, para a gente definitivamente crescer na nossa fé. No 9º dia fala do remédio contra os vícios da impureza, né? Então a impureza é aquela ali que vai denegrir, né, o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E aí nós aprendemos, né, que o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. E para isso a gente precisa então fugir das ocasiões de pecado, sobretudo nunca confiar em si mesmo. A gente nunca deve confiar na gente, né, gente? Infelizmente. Nós não somos confiáveis, nós somos fracos, caímos, né, na primeira oportunidade. O 10º dia fala sobre o exercício da mansidão e da paciência, né, que nós precisamos exercer essas virtudes, a mansidão e a paciência. E fala também, né, que o mundo ele é implacável, né? Ele está pronto aí para julgar, para condenar, né? Você pode ver que as pessoas estão todo o tempo julgando, condenando, mas não tem paciência e nem mansidão um com o outro. E aí nós precisamos também exercer, né, a temperança, a virtude da temperança, que nada mais é do que esse domínio sobre nós mesmos, né? Que vai prevenir e moderar os movimentos de ira. Então, muitas vezes a gente fica irritado, né, muito nervosos com as nossas tribulações que a gente passa, mas a gente precisa recordar que Cristo e os santos também sofreram e tiveram suas tribulações. E no 11º dia vai falar da inveja, né? Inveja mata a alma. Então, aquela pessoa que é invejosa, né, que cobiça as coisas alheias, né, ela é uma pessoa que não vai ter felicidade, porque a inveja é um pecado profundamente demoníaco, né? A própria Escritura atesta que foi pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. O 12º dia fala da verdade vos libertará, né? O mundo ele está sob o poder de Satanás e ele é por excelência o pai da mentira. Então, gente, nós vimos aí, nós temos visto, né? Quantas mentiras, né, que são levantadas, que são criadas, né, até mesmo contra a igreja, contra o Santo Padre, contra os nossos padres, né, quanta coisa ruim tem se levantado, né, e a gente tem que entender, gente, que isso é ação do inimigo, porque ele é o pai da mentira e nós precisamos ter conhecimento da verdade, porque é só a liberdade que vai nos libertar, só a verdade que vai nos libertar. E a verdade, gente, quem busca a verdade, busca a Deus, né? Porque Deus é a verdade. Quantas maledicências que nós vivemos por aí, quantas calúnias que nós estamos vendo, né, sendo proferidas, né, diversas pessoas, quanta mentira, né, tem sido levantada, pessoas que estão sendo usadas para disseminar a mentira.
E a gente só vai saber discernir internet, né? Internet hoje, a gente tem acesso a tudo, então nós temos que ter muito cuidado com o que a gente vê e principalmente a gente ficar atento na fonte que a gente está olhando, né? Não fique ligados em tudo que está por aí. Busque fontes seguras para você ter certeza daquilo, né? Daquilo que está sendo falado. E então, somente os que vivem na verdade é que são capazes de amor verdadeiro, e somente os que amam são capazes de viver na verdade. Então, aqui é necessário abandonar a mentira e falar a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Bom, gente, aqui a gente encerra então os 12 dias, né? E a gente então entra agora na próxima semana, que vai ser o conhecimento de si mesmo.